Oséias, capítulo de número 1, o seu versículo de número 2. Quando o Senhor começou a falar a Israel por meio de Oséias, disse-lhe: Vá e casa-se com uma prostituta, para que os filhos dela sejam concebidos em prostituição. Isso mostrará como Israel agiu como prostituta ao afastar do Senhor. Para nós entender essa palavra, esse livro do profeta Oséias, necessitamos do seu contexto. O livro de Oséias, o profeta Oséias, sofreu traição e angústia por causa do adultério de sua esposa. No entanto, o livro que leva o seu nome tem mais a ver com a tristeza de Deus que com um relacionamento humano rompido. As experiências de Oséias revelam a agonia de Deus com os pecados de seu povo. A justiça de Deus requer julgamento, mas em seu amor ele promete resgatar seu povo escolhido. Oséias abre uma janela para o coração de Deus. Qual que é o contexto? O contexto é esse: ao longo da história do antigo Israel, poucas épocas foram mais confusas ou turbulentas que a metade do século 8 a.C., período em que Oséias profetizou. Oséias começou seu ministério perto do final do longo e estável reinado de Jeroboão II, 793 a 753 a.C. Embora Jeroboão tivesse sido um rei perverso, que se encontra em Segunda Reis, capítulo de número 14, versículo de número 24, foi um líder forte e competente que expandiu as fronteiras de Israel a uma extensão antes alcançada somente nos dias de glória de Davi e Salomão. 2 Reis 14, 25 a 28. A expansão territorial promovida por Jeroboão trouxe grande riqueza para alguns israelitas, mas deixou muitos outros pobres e desamparados. Amós, antecessor de Oséias, condenou repetidamente as injustiças sociais que geraram essa imensa lacuna entre ricos e pobres em Israel. Jeroboão II morreu no início do ministério do profeta Oséias, e depois da morte desse rei, o mundo confortável e próspero dos israelitas nunca mais foi o mesmo. 3 décadas depois, 722 a.C., Israel, o reino do norte, foi destruído pelas inquisições violentas e implacáveis do Império Assírio. Nesse período, 6 monarcas ocuparam o trono de Israel. Somente um morreu de causas naturais. Usurpadores assassinaram 4 deles. E Oséias, o último rei de Israel, morreu no cativeiro assírio. Desde sua fundação, o reino do norte havia adorado deuses pagãos. No tempo do profeta Oséias, seus habitantes se voltaram ainda mais para essas divindades. Diante de sua situação política desesperadora, os israelitas se agarraram a qualquer coisa que supostamente os pudesse salvar da destruição vindoura, mas não quiseram se voltar para o Senhor. Oséias foi o mensageiro de Deus para essa nação confusa e desesperada que vivia seus últimos dias. O profeta anunciou o julgamento divino que estava por vir, mas também ofereceu aos israelitas uma mensagem de esperança e implorou que voltasse para o Senhor seu Deus, o único que poderia curá-los e restaurá-los. Qual que é o resumo do livro de Oséias? Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 3, descreve uma pequena parte da vida do profeta e focaliza seu casamento infeliz com uma esposa infiel. Essa sessão não tem como objetivo apresentar uma biografia, mas sim mostrar o difícil relacionamento entre Deus e Israel
seu povo escolhido. Assim como Gorme, esposa de Oséias, foi infiel, Israel agiu como prostituta ao adorar deuses cananeus. Oséias anunciou o julgamento divino, mas também proclamou o desejo do Senhor de reaver sua esposa inconstante e restaurar o seu relacionamento com ela. Os capítulos de número 4 ao capítulo de número 14 traz uma coletânea variada de profecia de Oséias, desde o início de seu ministério até pouco antes da destruição de Israel, em 722 a.C., as profecias são apresentadas em ordem aproximadamente cronológica, desde o reinado de Jeroboão até o reinado de Oséias. Nesses capítulos, o profeta apresenta as acusações de Deus contra o povo de Israel, especialmente contra seus líderes. As consequências do pecado do povo e de seus governantes serão severas. A nação será destruída. No entanto, Deus não desistiria de seu povo escolhido. O livro termina com uma promessa de restauração futura. Então, dito isso, qual que é o significado da mensagem do livro do profeta Oséias? O significado é esse: a aliança de Deus com Israel ocupa o centro da profecia de Oséias. Quando Deus firmou uma aliança com Israel no Monte Sinai, ofereceu ao povo a oportunidade extraordinária de viver em um relacionamento próximo consigo, o Criador do Universo, aquele que o sustenta. A aliança prometida bênçãos espirituais e materiais ao povo de Deus e ao mesmo tempo exigia que vivesse corretamente diante do Senhor. Deus havia sido fiel à sua aliança com os israelitas e eles haviam desfrutado suas bênçãos, mas tinha escolhido rebeliar-se contra ele e desconsiderar seu plano e propósito. O casamento é o símbolo mais forte e memorável da relação de aliança entre o Senhor e Israel. Em seu papel de marido amoroso, o Senhor proveu à nação tudo de que ela precisava: terra, comida, bebida, vestimenta, proteção. Entretanto, como uma esposa adúltera, Israel procurou satisfação no culto idolatra às divindades cananeias. Esses deuses se tornaram amantes de Israel, que atribuiu a eles todas as bênçãos que Deus lhe havia concedido. A vida pessoal do profeta Oséias com Gorme desenvolve em pequena escala esse mesmo drama da infidelidade da mulher casada e da angústia do marido por causa da sua esposa inconstante. Israel, com sua idolatria, rejeitou a aliança com o Senhor. Diante disso, Oséias anunciou o julgamento divino sobre o povo pecador. Na aliança, o julgamento é a consequência inevitável do pecado. No entanto, assim como a aliança serviu de base para o julgamento, também fundamentou a misericórdia do Senhor. Deus não julgou Israel simplesmente para castigar a nação. Seu desejo era redimi-la. O julgamento visava levar Israel de volta para o Senhor, seu verdadeiro marido, para que em sua misericórdia ele pudesse restaurá-la e estabelecer sua aliança com ela. Não existe uma relação de oposição entre a misericórdia e o julgamento de Deus. Oséias mostra que a misericórdia divina é oferecida a Israel por meio do julgamento e não em vez do julgamento. E depois que o Senhor envia seu julgamento, sempre promete esperança. Ele fez o mesmo em nosso favor por meio da cruz de Cristo. Então te desafio a meditar, a estudar, a refletir sobre o livro do profeta Oséias, segundo esse contexto maravilhoso. Fica na paz do Senhor.